Depois que nós lermos o texto, você vai entender muita coisa. Eu estou incomodado com Deus em algumas questões. Tenho perguntado a Deus, Deus, por que para tanta gente parece que o caminho da conquista é maior do que para a maioria das pessoas? Por que tanta gente demora tanto a entrar no lugar da sua realização em Cristo, no lugar do cumprimento da sua promessa? Comecei a questionar Deus, e Deus me levou para um texto que a gente já conhece, nós já ministramos sobre ele, e esse texto que nós vamos ler agora, Números 14, de 20 a 38, diz assim: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei, porém tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-te, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para ministrar ao seu coração a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o senhorio do Senhor sobre nós. Nós declaramos, ó Deus, o teu governo sobre nossas vidas. Declaramos que o Espírito Santo de Deus é bem-vindo como nosso mestre, consolador, confrontador, mas que nos conduz na direção do Senhor. Declaramos que dependemos dele para que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração. E mais, declaramos que precisamos que a tua palavra gere vida em nós. Que nessa noite os céus se abram sobre nossas cabeças. Que a nossa mente, os nossos olhos, ouvidos, o nosso coração e os nossos lábios sejam santificados na tua presença, para que nós possamos entrar em linha com o Senhor e nos encontrarmos no centro do teu propósito. Fala conosco, Pai. Toma as rédeas das nossas vidas e deste momento e glorifica o teu nome santo.
Nós te pedimos que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, por que levar 40 anos e não 11 dias para entrar na promessa? Por quê, irmãos? A Bíblia diz, em Deuteronômio, no capítulo 1, a Bíblia diz que eles gastariam 11 dias para entrar na terra da promessa. Mas a mesma palavra diz que eles gastaram 40 anos para entrar na terra que Deus prometeu para eles. Nós não somos esse povo que está aqui. Então, muitos dos decretos que estão sendo liberados aqui não vão se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. Mas nós precisamos aprender com este povo que está aqui o que nos atrapalha na hora de chegar no lugar da promessa. Porque embora não sejamos este povo é um espelho para nós. E nós precisamos olhar para ele e fazer a nossa leitura. Não vamos experimentar esses decretos de morrer no deserto em nome de Jesus. Amém? Mas precisamos aprender com as atitudes desse povo o que nós não podemos fazer mais, porque isso pode atrapalhar o percurso em direção à nossa promessa. Deus deu uma promessa para aquele povo. O povo estava no Egito, escravizado há mais de 4 séculos. Várias gerações nasceram e morreram debaixo de escravidão. É um tempo muito longo, é um tempo muito grande, onde muita coisa muda, desde cultura, costumes, paradigmas, religião, muita coisa sofre em 4 séculos. De uma geração para outra, nós olhamos para a nossa casa e vemos mudanças terríveis. Você olha para os teus filhos e você se projeta na idade deles, na época em que você viveu, você vai dizer, gente, se passaram 20, 30 anos, e que diferença isso hoje. Não é verdade? E o mundo, de uma forma muito acadêmica, diz que nós temos que nos adaptar, que nós temos que nos amoldar, porque o humanismo não quer que você se levante contra ele, o humanismo quer que você se alie e se conforme com ele. Então, o segredo não é mude, o segredo é se mude. O segredo ali para o mundanismo não é ande na contramão, é não, você não pode lutar contra a correnteza. Mas Deus o tempo todo está dizendo, não ande na mão do mundo, não faça as coisas que o mundo faz. De alguma forma, essa acomodação entrou na igreja. E nós começamos a nos amoldar a muitas coisas que estão justamente na mão errada em relação à bênção que nós queremos receber. E nós nos deixamos levar para conviver bem com o mundo. Nós não fomos chamados para conviver bem com o mundo. Nós fomos chamados para ser um escândalo no mundo. E poucos de nós temos coragem de ser escândalo no mundo. E até nos escandalizamos com a fé de muitos, porque estão na contramão do mundo. Começamos algo com não é bem assim, não tem nada a ver, os tempos são outros, mas os princípios não mudaram. Você está entendendo? Você pode mudar a cor da roupa, mas não pode mudar a essência. Você pode mudar o corte de cabelo, mas não pode deixar de ser filho e filha do Altíssimo. Então, nós estamos experimentando isso. Agora imagina um povo escravizado 400 e tantos anos. A tradição fala em torno de 430 anos. Eles já estavam amoldados ao Egito. Mas havia ainda um remanescente, havia ainda algumas pessoas que pela tradição oral, eles estavam sabendo que havia um Deus em Israel, que havia uma promessa em Israel,
que havia um libertador prometido para Israel, que a bênção que foi liberada na direção de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, era a bênção que tinha que se cumprir. Havia um remanescente. E sempre que há uma remanescência em relação à promessa, sempre Deus vai levantar uma intercessão. Então, Deus ativa a memória daqueles que são disponíveis para reivindicar um cumprimento de uma promessa. Esses entram na brecha e começam a orar. E diz o texto que Deus ouviu a oração daquele povo e resolveu enviar um libertador. Só que quando Deus resolveu enviar o libertador, ele ainda não tinha nascido, né? Então ele providenciou o nascimento de Moisés, providenciou a criação de Moisés numa vida palaciana. Depois Moisés teve que ir para o deserto para aprender a dar com o povo no deserto. Tudo isso levou 80 anos. E o povo intercedendo. E Moisés chega e tira o povo do Egito, você sabe, tem até filme, né? Moisés manifestando o poder de Deus dentro do Egito, Deus liberando coisas tremendas. O povo saiu de uma escravidão da maior potência do mundo naquela época, sem pegar uma arma, sem derramar sangue. O povo não precisou fazer nada, Deus operou, Deus fez, porque Deus faz perfeito, né, irmão? Deus faz perfeito. Tirou o povo do Egito. Agora, entre a saída do Egito e a entrada em Canaã, daria 11 dias de caminhada. Esse era o projeto. Mas aí o povo agora chega diante de Canaã e Moisés, que é um estrategista, Moisés não foi só alguém que Deus levantou para tirar um povo. Moisés era um homem inteligente que andava debaixo da direção de Deus. E ele, como bom estrategista, ele ouviu o conselho de Deus, enviou 12 espias, mas não eram 12 agentes secretos, não eram 12 problemáticos, ele escolheu 12 príncipes, fala príncipes. Príncipe é líder, príncipe tem nobreza, príncipe está separado no meio do povo como alguém de relevância, alguém para quem o povo olha e que influencia o povo. Ele escolheu 12, um por cada tribo de Israel, e disse assim: olha, a estratégia é o seguinte, esse povo não conhece Deus, não é? Ele não disse isso, eu estou aqui dizendo para você. Esse povo não conhece Deus, mas esse povo não aguentava mais a escravidão. Tem uma promessa que é Canaã. Vocês que são os líderes do povo, vão lá olhar a terra da promessa e vão trazer o relatório de lá. Porque uma coisa é eu tirar o povo do Egito, outra coisa é o povo acreditar que daquele lado de lá tem uma terra que mana leite e mel. E quem vai credibilizar isso? Não sou eu. Quem vai credibilizar isso são vocês. Olha para o irmão que está do seu lado. Irmão, presta atenção. Líder funciona para credibilizar as promessas de Deus na vida do povo. Líder que atrapalha a conquista do povo não funciona. Amém? Para isso é que serve líder, tá? Você não serve líder para mandar no discípulo, não. Você serve líder para induzir o teu discípulo a entrar na terra da promessa. A função do líder é essa, é trazer bons relatórios. Dizer para o liderado, ó, você está no deserto ainda, mas você vai entrar no melhor lugar. Eu já sei que existe, eu sei que tem, e eu vou contigo. O que aqueles cabeça de bagre fizeram? 12 entraram, viram a terra, pegaram do fruto, devem ter comido o fruto, não é? Provado, tal. E aí volta, diz o texto que eles traziam frutos assim pesadíssimos. Chegaram diante de Moisés e do povo, e diz a Bíblia, depois você lê os capítulos anteriores, eles começaram a dizer assim, olha, realmente, aquela terra é uma terra que tem tudo de bom. Tem bom fruto, tem tudo plantada, é um pomar, é uma coisa maravilhosa. Mas, fala, o mais é um problema na boca de quem não sabe para onde vai. E nem o papel que desempenha. Quando a gente entende quem a gente é, para onde vai, o que a gente desempenha, esses mais precisam ser melhor avaliados pela gente. Mas, naquela terra, tem gigante.
cidades são altas, fortificadas. O povo que está lá não é fácil. Só tem nego maçudo, ó, bombado, tomador de bomba. E aos olhos deles, nós éramos como gafanhoto, meu. Aí o que o povo fez? Acreditou em quem? Acreditou em quem? Fala nos príncipes. Deu ouvidos à voz do homem. E naquele momento, eles entraram no pior tempo da vida deles. Tudo para entrar na terra da promessa, porque deram ouvidos a um relatório errado, deixaram de possuir a promessa que Deus deu. Olha para o irmão que está do seu lado, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. A voz do homem não pode ser maior do que a voz de Deus. O relatório do homem não pode ser maior do que o relatório de Deus. Quando Deus disse é, ainda que você não entenda como será, mas o que Deus falou vai acontecer. O que aconteceu aqui? Quando eles ouviram dizer que do lado de lá tinha gente grande e poderosa, alguma coisa dentro deles começou a processar. Alguma coisa que é resultado de uma escravidão começou a processar na vida deles. E toda aquela euforia de sair do Egito agora se transforma num peso, porque eles tinham sobre a cabeça deles uma mentalidade de escravidão. Eles estavam olhando para o lugar da promessa, mas o histórico deles estava fazendo-os olhar para as dificuldades da escravidão. E eles sabem, eles sabiam, e nós sabemos, toda vez que um escravo se rebela, ele não tem absolvição, ele tem mais condenação. E eles naquela hora estavam se vendo desse jeito. Caramba, lá é um lugar bom, mas os caras de lá são maiores do que nós, vamos perder, porque ficou muito tempo escravo, perdeu a revelação de que eram guerreiros. Viveram muito tempo aprisionados, perderam a relação de que já eram livres. Eles vão atrás de nós, vão nos pegar. E aí uns disseram assim, melhor nos fora morrer no Egito, do que nos trazer para este lugar e morrermos aqui. Em outras palavras, pelo menos eu ia morrer no lugar que eu conheço. Pelo menos eu ia morrer no lugar onde eu nasci. Porque muitos de nós já nascemos escravizados. E preferimos morrer no lugar de onde nós viemos, do que perecer buscando o lugar para onde nós deveríamos ir. Não se arrisca, porque a mente de escravo tira de você a pegada de ganhar. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Não tinham mais cadeias nos pés, mas a alma deles estava amarrada, estava presa a uma história de escravidão, e o que é pior, uma história escravizante, porque ter uma história de escravidão é uma coisa, e se tornar escravo da sua história é outra. Quando a tua história te escraviza, você perdeu a liberdade para conquistar. E muitos de nós nos tornamos escravos da nossa história. Ficamos presos a um passado que não deu certo, que nos oprimiu, e não temos coragem de romper com as cadeias da nossa alma para entrar no lugar da nossa conquista e da nossa realização. Muita gente está assim na igreja. Estão se contentando só em ter a vida celestial, mas o Senhor disse que nós teremos vida em abundância desde aqui. Eu vim para que tenham, e não eu vim para que terão. Eu vim para que tenham
vida e vida em abundância. O verbo está nos trazendo para o tempo presente. No tempo em que você entrou na sua relação com Deus, Ele já disse que você já está debaixo de uma promessa que é de vida abundante. Então você não vai conquistar, já é sua. Você tem que ter coragem de sair da vida mesquinha e passada, que foi escravidão e te escraviza, para você colocar o pé na vida da sua libertação. Aquele povo tinha uma mente de escravo, porque quem tem mente de escravo, meu irmão, pode estar se assentando num trono, mas escravizará o trono em que se sentou. Porque a mente de escravo é a mente que dá desígnios para a tua vida. A mente de escravo é a mente que dá destinos para você. A mente de escravo é a mente que enche a tua boca de decretos de derrota e falência. A mente de escravo é aquela que faz de você um tropeço para você mesmo e para os que estão com você. A minha oração é que todo pai e toda mãe desta igreja seja liberto da mente de escravidão, para desatar a vida dos seus filhos e verem uma família prosperando nos propósitos e na colheita do Senhor. Mas nós precisamos fazer um esforço para isso. Eu creio que neste congresso que começa no dia 21, no dia 18, nós vamos estar expostos a palavras. Eu não conversei com a doutora Edmeia. Eu não disse a ela o que estava no nosso coração. Cremos que temos o mesmo Espírito e o mesmo Deus que nos conduz. E eu tenho certeza que nós vamos entrar num manto que vai desatar a nossa história. Muitos de nós ainda não conquistamos tudo o que deveríamos, por causa da mente de escravo que ainda governa muitas áreas da nossa vida. Corrompe a nossa visão, obstrui o nosso entendimento, entope os nossos ouvidos, fecha o nosso coração, endurece o nosso coração, e nós não temos como acolher a palavra que nos liberta. Mas hoje, se você decidir que Canaã é o teu lugar e não o Egito, não com palavras vazias, mas com atitudes interiores, você vai romper e você vai ver que 40 anos não serão o teu projeto, mas 11 dias acontecerão na tua vida, e você vai ver coisas sobrenaturais, mas você vai ter que tomar decisões. Diga: pior escravidão não é a das cadeias no corpo, mas a das cadeias na alma. Em Números, no capítulo 14, um pouquinho antes, no verso 3, diz assim: e porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Foi o que eles disseram. Diante de Moisés, com o fruto da terra, com os olhos dos homens vendo tudo de bom, foi o que ele disse: melhor é voltar. Olha para mim. Muitos aqui já pensaram em voltar. Não se denuncia não, mas muitos aqui já pensaram em voltar. Em voltar para a religião de antes, em voltar para a vidinha espiritual que você tinha antes, em voltar para o mundo de onde você veio. Tem saudades do mundo, tem saudades da vida no Egito. Fala com saudosismo de uma história que já não é mais a sua. Voltar abandonando o ministério chamado, agindo no ministério chamado, como quem está se decidindo a voltar. E Deus hoje quer tirar retornos da tua vida. Você só retornará para o lugar do arrependimento, para que o Senhor possa desatar os teus caminhos e encurtar os teus tempos. Só se volta para se arrepender, porque é se arrependendo que se retoma a estrada veloz da conquista. Arrependimento, só se volta para arrependimento, não se volta porque a mente está escravizada no passado. Teu passado passou, se tornou uma história que Deus está escrevendo em direção ao futuro de glória. Amém? Você entendeu isso ou não? Fala: eu não tenho passado,
Eu tenho história. Vamos encurtar aqui por causa do tempo. Um dia a gente fala mais sobre isso. Apóstolo, como saber que a mente de escravo está operando em mim? Como é que eu vou saber que a mente de escravo está processando alguma coisa na minha vida? Preste atenção, nós vamos dizer algumas coisas. Não quer dizer que porque você vez por outra é visitado por uma delas, que a tua mente é de escravo, você vai sair daqui desesperado, procurando um ferreiro para tirar ferragem da tua alma, não é isso. O problema é quando essas coisas são frequentes na nossa vida, quando elas são persistentes na nossa vida, quando vira e mexe, elas estão nos açoitando. São as cadeias. Quando elas estão repetidamente acontecendo na nossa vida, aí você deve se preocupar sim, ok? Mas vamos ver aqui algumas. Primeira delas, medo. Medo é um sinal de que a sua alma está em escravidão. O medo é o contrário da fé. O que nos liberta é a fé. Se a fé não promove libertação, o medo vem. Tem gente que é muito valente para umas coisas, mas são tremendamente medrosos para outras. Eu não estou dizendo, eu tenho medo de altura, então, peraí, não, aí não. Eu tenho medo de barata, cuidado, hein, irmão. Tem que ministrar na sua vida um antídoto da barata mesmo. Unção de Raide, unção de SBP, né, irmão? Para você sair desse problema. Você que é mais antigo, unção de Neocide, amém, irmão? Você vai dar uma tossida, pó, vai sair um pó de Neocide, a barata vai morrer. Medo. Medo é sério, olha só. Números 13, 28 a 31, escuta aqui. O povo, porém, olha o que eles disseram. Foram olhar. Os príncipes, irmão. Os caras de frente. Foram olhar a terra, voltaram e disseram assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Caleb era um menino, tinha uns 40 anos nessa época. Ele fez calar, ele não estava aguentando o mar, porque quem é guerreiro não aguenta nego frouxo no caminho, irmão. Deus prometeu, o negócio está lá, já vimos, é nosso, e o sujeito não tem gente assim. Aqui não tem ninguém assim não, mas tem gente assim. Não é não? Eia! Alguns de nós teriam dito outra coisa, né? Mas, eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha para mim. É sábio você fazer as contas. É sábio, e a Bíblia nos ensina isso, que nós temos que avaliar se com o número de guerreiros que nós temos, nós podemos fazer uma guerra. É sábio avaliar se com os recursos que você tem, você vai poder construir a torre. É sábio. Mas é idiotice questionar pela lógica humana aquilo que Deus disse que vai nos dar por milagre. Isso é idiotice. A razão do reino não depende da lógica humana, depende da lógica divina, e a lógica divina é: eu sou. Quando alguém perguntou quem é o cara que te mandou, diga que o eu sou te enviou. Essa é a lógica divina, e a lógica divina diz: se aquele que manda mandou, já era mesmo, vai ser. Você está entendendo? Mas o povo ficou olhando para as circunstâncias. O que é gigante? Quando o Rei dos Reis diz para você: vai lá que a terra é tua, toma posse que eu te dei. Meu irmão,
Fala, medo, sai da minha vida, da minha história, do meu discurso, das minhas atitudes. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive. Ele é o eterno, o braço poderoso de Jacó, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas. Mas aqueles 10 cabeças de bagre não fizeram essa pregação, irmão. Eles não pregaram isso. Eles foram os primeiros a dizer: não vai dar para nós não. O apóstolo, não vai dar para nós não. Fala, o medo é contrário da fé. Eu creio. Então o medo não tem espaço na minha vida. Quando a fé entra, o medo sai. E quando o medo sai, a promessa está na minha mão. Ainda que eu não veja, é uma questão de tempo. Eu vou chegar lá. E se você crê, se expressa. Porque tem coisa na sua vida que em 11 dias vão se manifestar. Se o medo sair da sua vida. Líder com medo não entra na promessa, irmão. E se fosse ele sozinho se lascar, estava bom. Mas ele não entra, e os outros que estão com ele também não conseguem entrar. Tua casa precisa que você tenha uma palavra de coragem. Escuta aqui, marido, você que transfere responsabilidade espiritual para sua mulher. Escute aqui. Quando você se esconde, uma promessa se afasta da tua casa. Quando você se acovarda, um território é conquistado pelo adversário que ronda a tua família. Você é o líder. Tenha coragem para liberar uma palavra de fé no centro da tua família. Não importam os gigantes à sua volta, nem as cidades fortificadas pelas quais você vai ter que passar. O que importa é o que você decidiu fazer. E se você decidiu crer, o Deus da fé vai te introduzir no lugar da tua promessa. Você entrará e a tua casa entrará com você. Você, líder, entrará e a tua célula entrará com você. Você, pastor, entrará e a sua macrocélula entrará com você. Agora você tem que se desatar. Tem que deixar de andar no medo e na frouxura das decisões e tomar uma posição de homem de Deus. Deus está esperando esses homens na terra. Está aqui? Então se manifesta aí, dá um aplauso a ele. Diga: eu sou aqui, eu sou esse aí que o Senhor vai usar, meu Deus. Minha casa vai entrar na promessa sim. Porque o medo vai sair da minha vida. Agora, não te autoriza a ser inconsequente. Porque quem crê não é burro. Quem tem fé tem o Senhor. E quem tem o Senhor tem a sabedoria. Então você não vai ser um inconsequente. Você vai buscar conselho do Senhor. E debaixo do comando de Deus, você vai se tornar na terra o maior dos gigantes que estão no teu território. Você será muito maior do que eles. Porque a fé vai te projetar para lugares que os gigantes nunca conseguirão chegar. Segunda característica de quem tem a mente de escravo: infamar a promessa. Tudo está no texto. Números 13, 32. Os líderes disseram, os príncipes: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Infamar é uma justificativa do medroso para não encarar as guerras da conquista. Escreve aí, você que gosta de Twitter. Infamar é uma estratégia do medroso
para não encarar as guerras de uma conquista. Toda vez que um covarde se move diante de uma conquista que requer guerra, se ele não tem coragem, ele vai dizer: isso não é de Deus para nós. Está dando muito trabalho, não é de Deus. Se fosse de Deus não precisava ter guerra. Quem disse isso? As maiores conquistas do povo de Deus foram resultados de batalhas vencidas. Infamar a promessa é um artifício que o medroso com mente de escravo usa para não encarar as guerras que uma conquista vai me levar, que vão me levar para a promessa. Diga: eu não vou infamar nada. Toda promessa de Deus na minha vida é um presente de Deus para mim, e eu vou conquistar, porque o que prometeu é fiel para me capacitar e me introduzir no lugar da minha conquista. Ao invés de dizerem: é terra que mana leite e mel, eles passaram a dizer: é terra que devora seus moradores. Isso é infamar, irmão. Há coisas que Deus está movendo na igreja, que são verdadeiras promessas para desatar bênçãos na sua vida, e você está infamando, dizendo que isso não é de Deus. Tem muita gente jogando para fora aquilo que Deus está querendo colocar na tua história. Célula, isso não é de Deus. Está dando tanto problema, está dando problema porque tem líder que não funciona e liderado que não se submete. Discipulado dá muito problema. Dá problema sim, porque discipulado é para tratar caráter, e quem não quer mudança não se submete. E também quem não tem caráter não trata de ninguém. Aí dá problema. Aí não é de Deus. Por que não é de Deus? Se Jesus nos chamou para ser discipuladores, se Jesus andou com grupos pequenos, por que não é de Deus? Você está entendendo o que Deus está falando? Tem muitas coisas que são bênçãos de Deus na tua direção, são promessas de Deus para você, e porque você não tem coragem de encarar as guerras, você infama a promessa de Deus. Vamos entrar em 2015, no ano de restauração, mas ninguém covarde vai se expor à restauração. Vai ser mais um ano para você que tem mente de escravo, que não vai produzir nada na sua vida. Está rogando praga? Não, é razão pura. Vai ser mais um ano que você vai ser confrontado com a mediocridade da sua mente. Porque a mente de escravo é medíocre. Ama quem escraviza. Usa a escravidão como bengala para não romper. A mente de escravo te aprisiona na tua deformidade. A mente de livre te arranca das deformidades para te levar para a perfeição em Cristo. Mas tem que ser covarde, mas tem que ser valente para não entrar na covardia da desistência. Você está entendendo? Eles infamaram, olharam a terra, viram tudo de bom e do melhor e disseram: isso aqui não é para nós não. Ei! Deus está te chamando para ter uma vida de excelência. Deus está te chamando para ser próspero na terra. Deus está te chamando para ser uma referência de caráter e de resultados de Deus na sua vida. Ei! Se é para você, se expressa. Se não é, sai de Canaã. Por que 40 anos se pode ser em 11 dias? Terceiro, sinal de mente escrava, insegurança. Números 13, 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos. Esse é o sinal da insegurança. Não é éramos aos olhos deles, éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos.
Fala, todo inseguro tem a mente escravizada. Não sei, talvez, não sei, será quem sabe, tal, eu vou não ir, eu vou não vir. Pode parar. Se você sabe quem é, de onde vem, para onde vai, você tem destino na sua vida. Você sabe o que convém e o que não convém, o que vai agregar e não agregar na sua vida, com quem se associar e com quem não se associar. Normalmente o inseguro tem associações com escravidão. Mente de escravo só se associa com mentalidade escrava. Dificilmente uma pessoa com mente escrava se associa com a mente livre. Dificilmente, não há aliança, porque os homogêneos se preferem. Enquanto um lambe uma ferida de um lado, o outro está lambendo a ferida do outro. E quando se acha muito bem, um vai e fere o outro. E vive nessa peleja, nessa pelenga o tempo todo. Deus quer trazer libertação para a tua casa, para a tua vida, para o teu ministério, e você vai deixar a insegurança, porque o teu favor vem do Senhor, e a tua segurança está no braço dEle, não é no teu. Você não sabe nem pode, mas Ele sabe tudo e pode tudo. Se Ele botou os olhos em você, Ele tem destino para você. Deixa Deus te levar. Se você não tem coragem para andar, pelo menos deixa Ele te levar. Não fica se agarrando pelos galhos da vida. Complexo de gafanhoto, irmãos. Não é aquela coisa do Kung Fu, gafanhoto, não é isso não. Que aquele era macho. Eu sou gafanhoto. Eu sou um inseto. Eu não sou isso que Deus diz que eu sou. Eu não recebi a graça que Deus disse que me deu. Eu não estou em Cristo nada. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou um gafanhotinho. Será que ninguém vai me levar para botar na caixinha de fósforo? Tenho que decidir o que eu faço. Vem a galinha me comer. Ei, você é feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, chamado para governar. Não se veja menor do que a imagem que Deus tem de você. Tanto valor, meu irmão. Tanta preciosidade na terra, numa caixa de fósforo, com medo da galinha. Galinha vira galeta, irmão. E homens de Deus viram valentes na terra. Deus vai te estabelecer. Deus está te chamando para um tempo novo na tua vida. Muda de mentalidade. Tua história ainda não mudou. Não é porque Deus não quis, é porque você ainda não decidiu se encontrar com ela. Quando você se respeitar, quando você respeitar a obra de Deus na sua vida, quando você respeitar o projeto de Deus, quando você se encarar como projeto de Deus na terra, você vai sair da caixa de fósforo e você vai conquistar o teu espaço e a tua promessa. Quarto, murmuração. Você quer ver uma coisa que irrita Deus? Nem o diabo irrita Deus, porque Deus já resolveu. Murmuração irrita Deus, porque murmuração é resultado de uma mente escrava, movida por um coração ingrato. A murmuração é o destilar que vai no caminho contrário da adoração. O murmurador não traz nada de bom para onde ele está.
O murmurador abre portais de maldição na sua vida. E se ele está dentro de casa, ele escancara uma porta de maldição para a sua família. Muitos de nós aqui somos frutos de um lar de murmuradores. Nós já nascemos debaixo dessa escravidão. Nós não aprendemos a conversar, nós aprendemos a murmurar. Não sabemos lidar com frustrações, logo entram as murmurações. Não temos maturidade para caminhar com os desafios, nem com as dificuldades. Nós abrimos a nossa boca, essa boca de caçapa que você tem, e começa a murmurar na direção de Deus, reclamando de Deus. Murmuração faz 11 dias virar 40 anos. Foi esta condição que mudou o coração de Deus. Olha aqui, porque vocês murmuraram 40 dias, murmuraram diante de mim. Então os 40 dias que vocês viram, vai ser 1 ano por cada dia. Essa distensão no tempo da entrada da promessa, foi por causa da murmuração. O selo de uma mente escrava é a murmuração. Ah, caramba, agora, tá vendo? Antigamente era muito melhor, rapaz, poxa. Eu estava lá em 1927, pô, era outra coisa, meu irmão. Agora a gente vem para cá, ficar falando isso aí, pô, isso é de Deus não, hein? 1927 já fui, filho. A bênção foi boa para 1927. Nós estamos em 2014, entrando em 2015. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Abre a tua mente, cala a tua boca e começa a glorificar a Deus por tudo. Até pelo que não foi bom, por tudo. Fala murmuração. Faz 40 dias se transformar num freio de 40 anos. E tem muito murmurador aqui. Tem muita murmuradora aqui. Tem muita gente aqui que tinha que andar de joelho agradecendo a Deus, mas está abrindo a sua boca para dizer o que não deve. E depois reclama porque as coisas não acontecem na sua vida. Deus está te dando uma oportunidade hoje de bater na tua boca, como dizia a profetisa Conceição, minha avó. Bate na boca, arrebenta os dentes para não falar bobagem. Ela falava assim, era o segredo profético. Porque boca de murmurador só com tapa se cala. Eu vou repetir. E Deus está dando um tapa na boca de muita gente hoje aqui. Eu sei que você está morrendo de raiva aí, ó. Porque você é reconhecido como um murmurador na sua casa. E Deus está te expondo aqui. Mas está te expondo para curar a tua vida. Está te expondo para diminuir esses 40 anos em 11 dias. Está te expondo para transformar a tua história e fazer de você uma pessoa capaz de receber o que Ele tem para você. Ou muda o teu discurso, ou fica calado. É melhor do que falar o que não deve. Porque murmuração é semente de morte. E quem planta morte não colhe vida. Adoração é semente de vida. Terminamos. Rebelião. Aqui não tem ninguém rebelde. Mas lá tinha. Números 14, 3 e 4. Diz assim: e porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros. Agora escuta. O que uma mente escrava faz. Ela é maligna. Ela é maligna, porque ela se levanta contra autoridades. Não fica só no discurso da murmuração, fica também em atitudes de rebelião. Olha só. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Tira esse líder que quer nos libertar. Vamos levantar alguém para consolidar a nossa escravidão. Vamos voltar para o Egito.
Olha para o irmão que está do seu lado, cuidado. Cuidado com a rebelião. Toda mente que não é renovada em Cristo está sensível à rebelião. E é por isso que tem muita gente na igreja sofrendo. Porque a mente renovada em Cristo reconhece as autoridades que Cristo põe. E não questiona a autoridade pelas estratégias de Deus. Vou repetir. Toda mente renovada em Cristo reconhece as autoridades que Cristo estabeleceu. E não questiona as autoridades por causa das estratégias que Cristo está dando. Porque na terra Deus não precisava de ninguém. Ele podia estalar os dedos do céu e fazer o que ele quisesse. Mas ele estabeleceu líderes, pessoas iguais, para que através da vida destas pessoas, nós pudéssemos exercitar o respeito e a honra, que são requisitos para andarmos na presença de Deus. E ele diz, olha, se você não ama quem você vê, como é que você vai amar quem você não vê? Você diz que ama a Deus e não ama o próximo. Esse amor não é só amar, não. É um relacionamento amoroso, respeitoso. Você está entendendo o que Deus está falando ou não? Pois é. Tem muita gente aqui que está colhendo o que não precisava colher, que está plantando o que não devia plantar. Palavras, atitudes, olhares, entrelinhas. Porque a rebelião muitas vezes você não percebe, ou ela não se manifesta, porque o cara pegou uma espada, levantou um grupo e foi para cima do... Não é isso não. Às vezes a pior espada são as meias interpretações. Melhor arma de um rebelde não é o afrontamento, não é o confronto. Essa é a arma dos que querem ser libertos. A arma do rebelde é o subterfúgio, é a penumbra, é a meia-verdade, é a dúvida lançada na mente do outro, é o questionamento em relação à unção do outro. Olha, eles não disseram que Moisés não prestava, eles disseram assim, vamos levantar um outro líder, para a gente voltar para o Egito. Porque esse aqui está indo para um lugar que Deus mandou para nos levar, a gente não quer ir. Ele não meteu o pau em Moisés, mas eles deixaram na mente daqueles que ouviram o discurso de escravo, uma opção, a opção para quebrar o governo de Deus na vida deles. O libertador era Moisés. Isso acontece, irmãos, na família, isso acontece na célula, isso acontece no discipulado, isso acontece na macrocélula, isso acontece na igreja, isso pode estar acontecendo aqui agora. Quem é esse cara para dizer o que ele está dizendo para mim? Sou um servo de Deus, estou fazendo o que Deus me mandou fazer, vá se entender com ele. Não está satisfeito, devolve para ele. Porque eu já recebi a minha porção. Cabe a você receber ou não a sua. É sua. Faça dela o que você quiser. O meu papel é obedecer a ele. Eu não vou ser rebelde a ele por sua causa. O rebelde tem temor dos homens, mas não teme a Deus. Porque quem teme aos homens não teme a Deus. Só os que temem a Deus obedecem a Deus. E quem obedece a Deus não está preocupado em ser minoria. Nenhum profeta quis unanimidade. O profeta viveu pela equidade. Deus mandou, eu faço. É juízo de Deus, tem que fazer, acabou. Siga quem quiser. Mas o que Deus tinha que falar, já falou. Você está em alguma dessas áreas? Então eu queria orar por você. Eu não quero levar culpa por você gastar 40 anos para entrar numa promessa que chegaria nela em 11 dias. Eu não quero. E não vou. Esse sangue não está sobre a minha vida. É você que tem que resolver. Quer encurtar o tempo? Quer acelerar processos?
Quer entrar no cronos de Deus? Então você tem que se avaliar. Em que níveis eu estou me achando aqui? Quem sou eu nessa história do povo diante da terra prometida, recebendo o juízo de Deus? Porque é duro, é muito duro andar debaixo do juízo de Deus. Imagina aquele povo andando 40 anos no deserto e vendo a turma caindo. E olhava para o companheiro dele e dizia, já foi. E lembrava, nós murmuramos, nós infamamos a promessa, nós fomos rebeldes, nós fomos medrosos. Hoje nós vivemos debaixo da graça, irmão. Mas a graça não é barata, ela tem um preço e quem pagou foi Jesus. Se nós não honrarmos isso, nós não estamos qualificados para viver isso.